O produto Primavera Maintenance foi desenvolvido para otimizar o processo produtivo e operacional, maximizar o rendimento das equipas técnicas e centralizar a informação dos processos inerentes à atividade da sua empresa. Esta solução é constituída por diversas áreas interdependentes, apresentada em 6 módulos distintos. Cada módulo representa uma área de configuração ou de registro de informação de pontos tão diversos como criação e manutenção de artigos de armazém, gestão do pessoal alocado às manutenções, criação e manutenção de obras, exploração de avarias, e tabelas de configuração. Sendo uma aplicação que não necessita da presença de um ERP para funcionar plenamente, é possível efetuar, por exemplo, encomendas a fornecedores ou registar as entradas e saídas de armazém. A aplicação apresenta ainda uma área de agenda, onde o técnico pode consultar o planeamento do seu trabalho e fazer a gestão de mensagens e alertas. Através do explorador de entidades, podemos consultar as entidades já existentes, navegando na informação que se encontra agregada em estrutura de árvore, bem como criar novas entidades. Do lado direito da janela são apresentados diversos tipos de detalhe relativos à entidade selecionada. Vamos proceder agora à criação de uma entidade nova, da família dos motores elétricos. Ao criar a entidade, verificamos que devemos preencher a sua codificação. No entanto, é possível parametrizar a aplicação para o preenchimento automático desta informação, sendo ainda obrigatória a associação a uma localização. Após a criação desta entidade, deverão ser definidas as suas características. Um ponto fundamental no preenchimento desta informação é a definição da marca e do modelo respectivo, pois a entidade em causa irá herdar vários tipos de características e pontos que se encontrem definidos nessa associação marca-modelo. Verificamos então que nesta marca e modelo específicos já existem algumas entidades associadas. Estão definidos os materiais comuns nas manutenções das entidades, vemos que existe uma preparação mensal e um conjunto de características pré-definidas. Ao navegarmos para o detalhe da preparação pré-definida, verificamos então que mensalmente são executadas estas 6 tarefas, cada uma com a sua própria duração, sendo ainda possível definir o delay que decorre entre cada tarefa. É também possível a associação de materiais e pessoal diretamente afetos à execução das fases da preparação, afetações essas que servirão de base ao cálculo de necessidades. Neste novo equipamento, encontramos já a grelha das características pré-carregadas. Mas verificamos que ainda não temos intervenções planeadas, já que ainda não existe um planeamento de intervenção sobre este equipamento. Assim, através de um atalho do teclado, abrimos a janela de criação de planos de manutenção, onde vamos proceder à criação de um plano de intervenção periódica, ou seja, preventiva. Identificamos a oficina responsável pela manutenção. De seguida, identificamos o equipamento-alvo deste plano e preenchemos uma descrição associada ao plano. Como não foi criado nenhum centro de custos específico para este equipamento, a aplicação define o destino dos custos com o código do centro de custo da localização que definimos anteriormente.
Na criação do plano podem ser incluídos contadores, por exemplo, de potência consumida ou de ocorrências, que poderão antecipar as datas previstas para uma intervenção, nomeadamente quando esse contador atingir determinado valor pré-definido. Verificamos que é carregada automaticamente a preparação que definimos para este equipamento. Após este passo, podemos iniciar a afetação, de modo a verificarmos a distribuição temporal de manutenção a este equipamento, sendo neste caso uma distribuição mensal. Podemos ainda definir exceções ao plano, que deverão substituir as manutenções mensais. Efetuando então um duplo clique na grelha das preparações, é aberta uma nova janela onde vamos definir que preparações, além da inicial, deverão ser afetadas a este equipamento, dando especial relevo ao campo ocorrência. Neste caso, vamos colocar na primeira linha uma ocorrência de 3, que corresponde à execução de 3 em 3 meses. Na segunda linha, uma ocorrência de 6 e, por último, na terceira linha, uma ocorrência de 12. Efetuamos novamente a projeção e verificamos que já aparecem as exceções ao plano que acabamos de registar. Por fim, efetuamos a execução deste planeamento, passando imediatamente a fazer parte da lista de obras previstas, conforme a periodicidade definida. No mapa de obras, verificamos que a informação se encontra dividida em grupos, nomeadamente as obras em curso, concluídas e previstas. Neste caso, o plano de manutenção criado por um motor elétrico 03 é apresentado na lista de obras previstas. Vamos agora dar início a uma destas obras, sendo que podemos apenas abrir a obra ou abrir e acompanhar, podendo efetuar o controle e registro de atividades, sendo que este ecrã é mais completo e desenhado para um responsável pela manutenção, existindo outro ecrã direcionado aos técnicos que fazem apenas o acompanhamento das obras. No acompanhamento, vamos fazer uma requisição ao armazém, identificando a fase para a qual estamos a fazer este consumo. Ao efetuar esta requisição, ela pode passar por um circuito de autorizações, desde a própria requisição, passando, por exemplo, pela encomenda ao fornecedor. Verificamos então que foi registada a requisição número 5. Caso assim esteja parametrizado, é possível consultar essa requisição no ERP respectivo, como por exemplo no ERP Primavera. De seguida, efetuamos o registro de custos e verificamos que os materiais requisitados já são aqui apresentados. Devemos, seguidamente, efetuar o registro de custos de pessoal, ou seja, das horas despendidas pelos técnicos nesta obra. De seguida, registamos outro custo, como por exemplo 5 almoços. E por fim, analisamos o total de custos registados até esse momento.
Ainda no seguimento do processo normal do acompanhamento, podemos, entre outras ações, consultar se existem avarias associadas ou ainda registar suspensões temporárias da obra, como por exemplo nas situações de falta de material. Por fim, vamos proceder ao encerramento da obra, sendo que o encerramento simples apenas fecha a obra relativamente ao registro de atividades, sendo ainda possível efetuar o registro de custos da obra. Apenas quando o encerramento é administrativo é que deixa de ser possível registar também os custos. Do mesmo modo que na requisição interna, também o fecho de obra pode ser consultado no seu ERP. De modo a podermos acompanhar e analisar as obras de manutenção, podemos consultar o quadro de bordo, onde vemos informação tão diversa como o resumo de ações por tipo de obra ou os estados das ordens de trabalho. Podemos ainda analisar o planeamento, onde podemos verificar o estado das obras de uma forma gráfica e descritiva, bem como analisar a ocupação dos dias de trabalho. Nas análises, temos um variado leque de mapas disponíveis, como por exemplo o resumo de intervenções por centro de custo e tipo de obra, ou a evolução de intervenções por centro de custo. É ainda possível criar mapas de utilizador ajustados a cada empresa. Com o Primavera Maintenance, cobrimos todo o processo de gestão da manutenção.